Pai Senhor, crianças! Que alegria estarmos em mais esse domingo abençoado, com mais uma aulinha virtual, sim, hoje com a 10ª lição, lição de número 10, que tem por título Felizes os que são perseguidos. Vamos dizer novamente? Felizes os que são perseguidos. E o pré-memorizado de hoje vai dizer assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Mateus 5:10. Amém? Hoje nós vamos falar, aliás, nós vamos continuar falando das bem-aventuranças e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perseguição. O que é perseguição? Que história é essa de ser perseguido, tia? Eu não posso ser crente? Como assim? Eu vou ser perseguido? Pois é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. Feche seus olhinhos e vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por esses momentos? Bora lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão, Senhor. Esteja conosco, nos ajudando em tudo, nos dando graça, nos dando vitória, nos protegendo, nos guardando. Precisamos de ti cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos falar sobre perseguição. Não, tia. Aqui no Brasil, nós não somos perseguidos. A gente pode ser crente, a gente pode falar do amor de Jesus. Será? Esses dias, passou no jornal um pastor que estava pregando em praça pública e a juíza da cidade ficou incomodada porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo e mandou prendê-lo. Isso não é perseguição? Nós temos países inteiros fechados para o Evangelho, onde pessoas não podem entrar com uma Bíblia. Isso não é perseguição? E principalmente hoje, no mundo globalizado, não, tia, mas hoje está tudo aberto. Temos a internet, mas lá eles também têm internet, mas é uma internet fiscalizada. E existem lugares em que Bíblia não pode entrar. O amor de Jesus Cristo eles não aceitam. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vivemos em um mundo totalmente conturbado. E até para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, porque ama a gente, é difícil. E principalmente nesses dias em que estamos vivendo quase que o tempo do fim. Não é verdade? Hoje nós vamos ver aqui na nossa lição que os apóstolos de Jesus Cristo também sofreram essas perseguições. Os apóstolos de Jesus Cristo também foram perseguidos, também foram humilhados, também foram açoitados porque eles não queriam ver o crescimento da obra de Deus. Pois é, eles não querem ver o nome de Jesus ser engrandecido, prende, vai, ataca os cristãos pensando que isso vai impedir que o evangelho cresça, mas o evangelho floresce ainda mais, amém? Glória a Jesus. E mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos humilhados por causa do amor de Jesus, vamos permanecer fiéis, vamos permanecer firmes, porque o nosso galardão está no céu. Eita glória! Vamos para a lição? E o Explorando as Escrituras vai dizer assim: desde a fundação da igreja por intermédio dos primeiros discípulos, muitos ouviram o evangelho da graça e tornaram-se cristãos. Por outro lado, isso despertava ódio daqueles que não queriam ver o nome de Jesus anunciado. Nesse tempo, os cristãos começaram a sofrer muitas perseguições e se lembraram da palavra de Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha, que dizia assim: felizes são vocês quando forem insultados e perseguidos por me seguirem, pois tem uma grande recompensa no céu para vocês. Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se uniam em oração. E mesmo em meio à perseguição, a igreja de Jesus continuava recebendo novos cristãos. Quanto mais perseguia a igreja, quanto mais torturava, quanto mais matavam até os servos do Senhor, mais a igreja se fortalecia em oração, pois eles sabiam exatamente do Deus a quem eles serviam. Eles tinham visto o Senhor Jesus Cristo como ele era, tinha inteira certeza de fé de que Jesus era o Filho de Deus. E eles sabiam que a recompensa deles seria o céu. Amém?
Pedro e os demais discípulos do Senhor pregavam incansavelmente em vários lugares, anunciando a salvação. O rei, presta atenção, o rei arquitetava planos de como desanimar a igreja. Quando soube que Pedro era um dos seus líderes, mandou prendê-lo com máxima segurança. Atou suas mãos com correntes, pôs guardas para vigiá-lo. Olha, preste bastante atenção. Prendeu Pedro, pôs grilhões, corrente na mão, corrente nos pés, prendeu dentro de uma cela, pôs guarda nas portas para vigiar. Pronto, daqui ele não vai sair mais não. O evangelho de Jesus Cristo não vai ser mais pregado. O nome de Jesus vai ser esquecido. Será? Será que foi? Enquanto isso, ao invés de os irmãos ficarem tristes com a prisão de Pedro e desanimar na obra do Senhor, eles oravam dia e noite, pedindo que Jesus realizasse um milagre. Uma noite antes da Páscoa, Pedro estava dormindo quando de repente uma luz brilhou dentro da prisão. Era um anjo do Senhor que lhe disse: levante depressa, vista sua capa e venha comigo. As correntes se soltaram. Pedro saiu da prisão, seguindo o anjo, e ao passar pelos guardas, ninguém os viu, até que o portão se abriu sozinho e Pedro finalmente ficou livre. Glória a Jesus. Estou escutando um glória aí? Pode dizer glória a Jesus, porque nós servimos a um Deus de milagres. Amém? Quando ele se deu conta do milagre que havia acontecido, caminhou depressa até a casa onde os irmãos estavam reunidos orando por ele. Ao abrirem a porta, ficaram surpresos, mas logo perceberam que Deus havia atendido às suas orações e se alegraram no Senhor. O rei Herodes ficou furioso ao descobrir que seu plano de perseguir os cristãos não deu certo e que a prisão de Pedro fortaleceu ainda mais a igreja de Jesus Cristo e a fé dos irmãos. Amém? Aprendemos hoje que não estamos livres de sofrer perseguições. Muitas pessoas e até nações inteiras ainda não aceitaram o amor de Jesus e por esse motivo perseguem e maltratam os cristãos. Devemos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a suportar as perseguições e crer na promessa que Ele fez aos que são perseguidos. Fiquem alegres e felizes, pois grande é a sua recompensa que está guardada no céu para vocês. Amém? Então, crianças, eu acredito que nós estamos vivendo em tempos difíceis, em dias em que nós estamos vendo cada dia mais se aproximar a vinda de Jesus Cristo. E com essa vinda tão próxima, nós seremos sim perseguidos. E eu creio que o mundo está se preparando para isso. E nós temos que estar preparados a passarmos por qualquer situação por amor de Jesus. A nossa recompensa não é aqui, pois o Senhor está preparando a recompensa lá no céu, como Ele já prometeu em sua palavra. Será que se nós formos perseguidos, nós vamos permanecer firmes, fiéis e constantes na presença do Senhor? Será que se nós passarmos por lutas, por dificuldades, por apertos, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor? Que o nosso coração esteja brando para o Senhor. Que se passarmos por lutas, a nossa fé aumente. Se passarmos por dificuldade, a nossa fé venha ser mais ainda crescida por conta do amor do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele deixou-nos para pregarmos o seu amor, para pregarmos o seu Evangelho. E Ele quer que o seu Evangelho seja pregado em todas as nações. E como é que esse Evangelho vai ser pregado? Através de mim e através de você. E aquelas nações em que não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo? Também, por mim e por você. Existem muitos missionários pelo mundo afora pregando o amor de Jesus e sendo perseguidos por causa desse amor. Vamos orar,
vamos contribuir, vamos colocar o nosso joelho, vamos clamar ao Senhor, vamos dizer, pedir a misericórdia do Senhor sobre eles, para que o Senhor venha protegê-los de todo mal, venha guardá-los, porque nós sabemos que a sua recompensa está no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Vida de missionário não é fácil. Quem aí quer ser missionário? Vida de missionário não é fácil, porque sofre sim perseguições, sofre sim por lutas, mas o nosso galardão está no céu. Amém? Deus abençoe. Vem aí ter Joelma, né, com o questionário. E depois nós vamos ainda discutir sobre esse assunto, né? Isso no nosso grupinho. Então Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor esteja aí abençoando e que vocês possam orar mais por missões. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, finalizando. Feche seus olhinhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Jesus, por cada criança que participou conosco. Te agradeço por cada família aqui representada, pelos missionários, Senhor, que estão por aí, Senhor, pregando o teu evangelho, pregando o teu amor, sofrendo sim, Jesus, perseguições pelo teu nome. Sabemos, Jesus, que a nossa recompensa, Senhor, está no céu. E queremos, meu Deus, que o teu evangelho, Jesus, seja pregado em todas as nações. Sê com cada um deles, meu Pai. Opera maravilhas no meio do teu povo. E que possamos, meu Deus, reacender no nosso coração o desejo, sim, de pregarmos cada dia mais o teu amor, mesmo em meio às perseguições. Sê conosco, nos ajudando em tudo. Abençoa o mistério da igreja, o pastor da igreja e todo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe! Até domingo que vem. Salve as crianças com a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos com a nossa lição de número 10, né? Que o título é Felizes os que são perseguidos. E o memorizando é: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Mateus, capítulo 5, versículo 10. Graças a Deus por essa lição, né? Agora vamos ao nosso questionário. A primeira questão diz: responda. Letra A. Qual era a intenção de Herodes ao mandar prender Pedro? Resposta. O rei Herodes queria desanimar a igreja de pregar o evangelho. O objetivo era diminuir o crescimento, né, da igreja. Pensou que prendendo Pedro, isso iria acontecer. Letra B. O que o anjo fez para que Pedro fosse liberto da prisão? Resposta. O anjo libertou Pedro da prisão sem que os guardas percebessem. Letra C. Próxima pergunta. O que fez Pedro quando se deu conta do milagre da sua libertação? Qual é a resposta? Vamos ver. Pedro correu até a igreja, onde os irmãos estavam reunidos, orando pela sua libertação, né? Pedro correu para a igreja para que os irmãos vissem, né, o milagre. Letra D. Qual foi a atitude da igreja enquanto Pedro estava preso? Resposta. Os irmãos oravam pela sua libertação. Então, quer dizer que quando Pedro estava preso, né, a igreja estava orando. E Deus ouviu as orações da igreja e libertou a Pedro, não é? Enviando um anjo. Segunda questão. No quadro ao lado há 6 letras que se repetem mais do que as outras. Descubra quais são e risque-as. As letras que sobrarem formam a palavra que diz o que a igreja estava fazendo quando Pedro foi preso. E, riscando tudo, fica a palavra oração. Isso, oração. Agora vamos à questão de número 3. Ajude Pedro a sair da prisão e reencontrar os irmãos que estavam orando. Esse aqui é um labirinto, não é? Um labirinto que vocês aí vão encontrar o caminho certo, né? Para Pedro se encontrar com os irmãos. Por hoje é só. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. E até próximo domingo. Amém.